Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural e os milagres no Antigo e no Novo Testamento. Até já! E já estamos com Paulo Oliveira, que é diretor do jornal e da revista da Federação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, bem? Silvia. Boa tarde a todos de casa. Sempre um prazer estar aqui de novo. Para nós também, né? Então, hoje esse tema palpitante, que todos perguntam muito, né? Que há vários filmes sobre a Bíblia. Então, as pessoas estão perguntando muito sobre o sobrenatural, os milagres, né? Que aconteceram no transcorrer dos fatos bíblicos. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta, assim, bem básica, que os nossos telespectadores gostariam de saber. Afinal, o que é milagre? Muito bom. Milagre. Milagre tem origem numa palavra em latim, que é mirare, que é de se admirar. Algo que foge ao normal, ao tradicional. Então, ela tem essa acepção inicialmente de algo espantoso, surpreendente. Tanto que, na prática, no dia a dia, nós usamos. Quando você vê uma pessoa que chega na sua casa e diz, nossa, que milagre que você veio aqui em casa hoje, né? Então, dá essa conotação, que coisa fora do comum, né? Teologicamente, ao longo do tempo, essa palavra foi sendo transformada e deu a ela uma conotação de que milagre é uma ação de Deus, uma ação divina, que revoga uma lei natural. E, portanto, ele não é explicável de acordo com as leis científicas. Então, por isso que é um milagre e não se questiona, porque não se pode pensar isso dentro das linhas filosóficas ortodoxas, mais dogmáticas. Quer dizer que o milagre seria o sobrenatural? Na visão, seria algo sobrenatural, não tem explicação. É algo que acontece e não acontece toda hora, né? É algo que é eventual, né? Uma coisa bem específica. Mas aí, considerando, né, essa parte sobrenatural, uma coisa desse tipo, quais são as principais características que constituem um fato para ser considerado milagre? Isso conforme as religiões e filosofias que aceitam, né, o milagre como sobrenatural. Certo. Ele teria que ser inexplicável, ou seja, não há uma causa natural que justifique. Exemplo, uma pessoa desenganada pela medicina e que, de repente, recupera a sua saúde. Então, aí é um fato inusitado, é algo que não tem explicação, né? Entre aspas, né? Certo. Porque acha que a intervenção de Deus diretamente ali provocou este milagre. Não é? Ele também tem o caráter de não ser frequente. Uma coisa que acontece todo o tempo já deixa de ser algo que seja surpreendente ou sobrenatural. Então, ele vai acontecendo e há uma causa para isso. Então, não se pode dizer isto é um milagre dentro dos parâmetros da própria Igreja Católica. Nós vamos lembrar que para se canonizar alguém, é preciso provar a existência, a ocorrência de um fato sobrenatural e que justifique essa canonização dentro desses critérios. Então, é inexplicável, é uma coisa que acontece raramente, não é uma coisa que acontece com muita frequência, né? E tem essa intervenção divina direta. Acredita-se que Deus, ou por intercessão de alguém, de um santo, né? Acontece este fenômeno de cura, por exemplo, como citamos. Muito bom, tá certo. Agora, então, posso completar? Pode, claro. O Espiritismo, na visão espírita, isso não acontece. Nós, no Espiritismo, não acreditamos em milagres, né? Porque o Espiritismo revela para nós algo que são leis, né? Que estavam desconhecidas e que, portanto, justificam, explicam os fatos. Por isso que nós não dizemos no Espiritismo que há milagres. Então, qual é a contribuição, o papel do Espiritismo para esse esclarecimento dos fatos? Exatamente. Demonstrando que era um milagre, o que era, ou por que existe uma cura. Então, porque nós acreditamos nas curas, sim, espirituais. É diferente do, entre aspas, milagre? Então, o Espiritismo como uma doutrina que surge
como a terceira revelação, não é, divina. A primeira, Moisés; a segunda, Jesus; a terceira, a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Certo. Na ciência, ela pesquisa quais são as leis que regulam a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, ela tenta explicar, através da demonstração prática dessas leis, mostrando que o que está acontecendo não é algo sobrenatural, é algo que faz parte de uma lei que era desconhecida. Se nós formos olhar, por exemplo, a ciência formal, ninguém sabia que existiam germes, bactérias, vírus, ninguém sabia há séculos atrás, ninguém pensava nisso. E havia muitas pestes, muitas doenças que aconteciam por causa desses elementos, desses vírus, né? E o que acontece? Quando houve a evolução da ciência, se desenvolveu então mecanismos, instrumentos que conseguiram detectar a existência desses corpos minúsculos que prejudicam a saúde. Então, o que acontece? Eu tenho agora um instrumento que me ajuda a ver que não era uma causa fortuita, que não era uma praga porque Deus estava bravo ou estava castigando aquele povo e que havia então uma peste e havia lá uma praga. Então, o Espiritismo faz isso. Ele, pela ciência, ele vai demonstrando a existência de leis que não eram conhecidas e que agora explicam esses fenômenos, no caso da cura, pela doação do próprio magnetismo animal, que nós todos somos portadores, né? Podemos doá-lo e contribuir, obviamente, com a ajuda dos espíritos amigos, para um processo de cura. Né? Mais ou menos isso. Agora você tocou num assunto das pragas, né? Que acredita. Como que nós podemos explicar para os nossos telespectadores? Porque nós temos perguntas sobre essas pragas que aparecem nos filmes, né? Mas Deus realmente mandou essas pragas? Como estaria isso no nosso Egito, entendimento, né? Espírita? Aquelas 10 pragas que Moisés, né, lançou sobre o Egito, né, sobre o faraó e tal. Então, há muitas explicações sobre isso, inclusive cientificamente falando. Primeiro, preciso dizer, a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado e interpretado. Ela tem códigos, ela não é exatamente o que está ali escrito. Né? Nós não podemos ouvir, bom, então Deus criou Adão e Eva e pôs no paraíso e acreditar que esta figura realmente aconteceu desta forma. Certo. Aí há uma simbologia que precisa ser entendida. Uma simbologia. Por isso que a doutrina espírita vai nos ajudar a entender essa simbologia. Pela ciência, as pragas do Egito foram pragas naturais que aconteceram por um desequilíbrio ecológico, por questões, inclusive, de erupções de vulcões, que provocaram a alteração do clima, que impactaram naquele ambiente, gerando, então, bactérias e vírus que geraram as pragas, as doenças e tal. Isso foi depois até demonstrado em laboratório, demonstrado em programas de computador, que isto era possível ter acontecido. Certo. Nós não estamos afirmando que foi assim que aconteceu, certo, porque nós não temos as informações. Mas existe uma explicação mais lógica pela ciência. Por exemplo, agora, HU1N1. É um horror. Né? É um vírus, está aí presente, está na nossa vida e que nós temos que nos precaver. Se nós não soubéssemos, se nós não soubéssemos desse vírus, ele certamente estaria atuando e nós poderíamos interpretá-lo como um castigo divino. Não é? Pois é, verdade. Foi o que aconteceu há muito tempo atrás e que acabou sendo comunicado e passou de geração em geração. Né? Certo. Então essas pragas... Por não ter explicação, então ficou sendo... A gente atribui ao sobrenatural, é mais fácil. Então assim, não sei como explicar isso, então é vontade de Deus. Então a vontade de Deus eu atribuo a Ele uma coisa que Ele jamais faz, que é castigar. Deus não castiga ninguém. Essa visão do Deus bravo, do Deus irado, do Deus que pune, essa é a visão lá do Antigo Testamento, de Moisés, naquele momento, diante você de fala que, desculpe, mas você fala que é da parte antigo, que é uma coisa de Moisés e tal, da punição divina, mas tem pessoas hoje com depressão, achando que porque elas fizeram determinadas
coisas, né, que elas acham que foram, que foi errada, então que estão sendo punidas. Pois é. Impressionante, hoje, nos dias de hoje. Pois é, infelizmente nós não temos a evolução intelectual, espiritual no mesmo ritmo, no ritmo que deveríamos ter provavelmente, para compreender melhor essa situação. Mas faz parte do processo de crescimento, não é? E a doutrina espírita traz isso para a gente. Quem estuda a doutrina vai entender que Deus não é punitivo, Deus é amor, né? Como está no Evangelho. Então, nós não podemos imaginar um Deus punindo porque pecou aqui ou porque pecou ali, ou porque viveu uma vida e errou nesta vida, então vai ser condenado eternamente para o sofrimento. Deus é Pai. Nós vamos lembrar sempre a palavra de Jesus que diz: se vós que sois humanos, né, ele usa a palavra maus, se vós que sois maus, quando o vosso filho pede peixe, vocês não dão uma serpente para ele. Ou quando ele pede pão, não dão um pedaço de pedra, não é? É verdade. Que dirá Deus que está no céu, que é a perfeição absoluta do amor. Então não há esta visão de punição, de castigo, porque isso foi criado há muitos e muitos séculos atrás para domínio. Então eu te domino porque eu digo, ou você faz do jeito que creio que é, ou você vai para o inferno, ou você vai pagar isto de alguma maneira. Isso não é divino, isso é criação humana. Moisés estabeleceu algumas regras humanas nas suas leis civis e que perduraram e perduram até hoje, né? Por isso que algumas pessoas ainda acreditam nisso, né? Mas precisamos pensar um pouquinho mais, né? E refletir sobre isso, se faz sentido, né? Pois é, você disse que é uma lei, né? Como assim? Vamos explicar melhor para os nossos telespectadores em que lei nós estamos inseridos para que tudo isso aconteça e, de fato, não venha a ser um milagre, algo sobrenatural, mas algo que pode acontecer. Pois é. Existem várias leis, né, na codificação espírita, especialmente no livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Ele relata as 10 leis naturais às quais nós estamos submetidos. A primeira delas é a lei de adoração, né? Nós precisamos adorar a Deus. Aliás, Jesus faz isso no Pai Nosso, né? Primeira coisa que ele coloca: santificado seja o vosso nome. Isso faz parte da lei de adoração. Nós somos filhos de Deus. Respeito. Portanto, também, né? Vamos ter como respeito que nós temos que ter com os nossos pais aqui na Terra, mas com Deus, que é o nosso Pai. Então, maior. Entendendo esse Deus como Pai e não como um verdugo que castiga, né? E eu preciso santificar esse Deus, esse nome de Deus, por causa da vida que Ele me deu, que já é um milagre, né? Entre a vida aspas, que nós recebemos, estamos atrás de coisas sobrenaturais. Nós vivemos, nós respiramos, nós estamos aí para trabalho, para a família. Isso são milagres de Deus, na verdade, que nos dá essa possibilidade, não é? Temos a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade, que é a principal das leis. É a última, é a 10ª lei, mas é a mais importante, porque pega a justiça, amor e caridade. Então nós precisamos quando nós infringimos essa lei, nós nos colocamos à margem da lei. Então, quando eu não sei amar o outro como a mim mesmo, porque Jesus resume aí toda a lei e os profetas, né? Certo. Então, todas as leis estão no amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente, em função da primeira lei. Certo. Então, assim, nós estamos submetidos a essas leis e nós agimos ou a favor ou contrariamente. Quando agimos contrariamente, nós geramos, na visão espírita, um débito, como faríamos na vida normal. Passamos a ter uma distância dessa lei. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos voltar, nos equilibrar. Por isso, o processo de reparação ou de expiação que acontece ao longo das reencarnações que nós vamos tendo ao longo de nossa existência como espíritos imortais. Muito bom. Agora, também pegando esse gancho aí de tudo que você está falando, das leis, porque há casos em que a pessoa não fica curada. Uhum. Como você explicaria?
porque a gente sabe da doação dos fluidos, né? Você já falou, inclusive outros expositores aqui também. Essa doação tão intensa que o médium chega a ver a mão, assim, abrir os olhos para ver a mão balançando, que está saindo fluidos das suas mãos, né? Então a gente sabe que a doação existe, mas há pessoas que não ficam curadas. Por que seria? Pois é. Jesus tem uma frase no Evangelho, sempre, toda vez que ele fez uma cura, ele complementava com esta frase. Ele não dizia, vai porque eu te curei. Ele não disse isso jamais. Ele disse, vai, a tua fé te curou. Porque a cura é feita por nós mesmos. Nós acreditamos muito nesse sobrenatural, que Deus virá e vai fazer então em mim uma obra, tudo, né? Um milagre. Mas eu não estou preparado para isso. O meu coração não está aberto para isso. Eu sinto ainda em mim ódio, rancor, ira, vingança, maledicência, né? Quero o mal do outro. Quando eu não quero o mal, pelo menos eu fico satisfeito quando o outro não vai bem. Olha lá, né? aí já também não Então, serve. o que eu estou fazendo? Eu estou projetando essa energia do meu coração, gerando uma psicosfera que é propícia à geração, então, de alguns males. E isso, ao longo das reencarnações, vai se tornando uma coisa mais crônica. Então, né? entendi. Então, enquanto não houver uma reformulação de pensar, de sentir e de agir, dificilmente eu terei, então, receberei essa energia, estes fluidos que fariam esta cura. Então, essa energia negativa do próprio ser pode bloquear a cura? Pode. No passe mesmo, você citou os médiuns sentindo nas mãos, às vezes sente calor, sente frio. Eles relatam até no curso de educação mediúnica isso, quando nós fazemos. Já houve relatos na sala de passes, né, na câmara de passes, pessoas sentadas para receber o passe e quando o médium impõe as mãos ou faz um movimento do passe, aqueles fluidos batem no indivíduo e são repelidos. Porque não há a sintonia, não há ligação com aquela energia que está vindo para o seu bem. E o que acontece ali? A pessoa não está se ajudando. Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Então não adianta querer fazer a cura internamente ou externamente no nosso corpo, se internamente eu não tenho disposição para essa mudança. Eu não estou me ajudando, então como é que eu posso pedir ajuda lá do alto, não é? Então algumas pessoas sim, outras não. Está me vendo agora também, aí, provavelmente por inspiração, aquela cena em que Jesus adentrando a uma cidade, vem a ele, não me recordo bem, mas eram cerca de 10 pessoas que sofriam de hanseníase. E na época eram chamadas de leprosos, né? E aí ele diz, vão se apresentar aos sacerdotes. E quando eles começam a andar, eles são completamente curados. Quer dizer, há uma transformação imediata do corpo para mostrar como a cura é possível. Obviamente, Jesus, um espírito puro, perfeito, tem uma sua potencial muito maior de doação, né? De cura imediata. Então, a cura se dá pelo quê? A substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. Mas isso vem com alguma doação fluídica que Jesus fez. E da fé, naturalmente, que esses 10 leprosos possuíam, né? Mas quando eles foram, só um voltou e chegou a ele e disse, obrigado, mestre, agradeceu. Aí disse, mas não eram 10? Cadê os outros? E aí há uma suposição, está escrito, será que estes outros mantiveram a sua cura? Entendi. Porque, na verdade, assim, eu estou buscando a cura, de forma que eu me sinta bem, mas não estou desejando mudar a minha vida. Não estou saindo daquele jeito que eu sempre fui. As curas, as doenças vêm para nos sinalizar coisas. É preciso merecer também, né? Isso. E aí vem a cura. A cura vem, olha, vamos te dar uma oportunidade. O que você vai fazer com isso? Você vai agora continuar a sua vida de dissensão, vai continuar vivendo materialmente ou só visando o mundo material. Né? Então, isso vai provavelmente gerar novas consequências. Então, esta é a ideia. Então, aí também nos faz pensar em Maria Madalena, né?
ou tida como Maria de Magdala, porque ela da era cidade de Magdala, de Magdala. ela também desencarnou com lepra, não é? Mas você podia falar alguma coisinha sobre Maria de Magdala? Pois é. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? Depois da crucificação de Jesus, depois que ele ascendeu efetivamente, como está relatado nos evangelhos, ela passa a trabalhar com um grupo dos excluídos da época, né? Os leprosos ou portadores de hanseníase hoje, né? Que estavam isolados no Vale dos Imundos. Porque eles não ficavam nem em casa. Nem e podia a entrar. família podia tirá-los de casa. Quem tirava era o sacerdote. Os sacerdotes que tanto tiravam. Porque Jesus manda, vão se apresentar ao sacerdote. Porque é ele que definia quem podia e quem não podia ficar na cidade. Havia um ritual, assim, 7 dias ele olhava essa pessoa e essa pessoa ficava 7 dias presa, sem poder sair de lugar nenhum. No 7º dia ele olhava novamente essa pessoa e a pessoa ficava mais 7 dias. Se ao final desses 14 dias ela não demonstrasse evolução do problema, ela continuava na cidade. Se houvesse evolução, ela era retirada e enviada para o Vale dos Imundos. Não tinha saída. Nossa. Por isso Jesus manda, vai se apresentar ao sacerdote, porque eles vão ver como eles estavam e vão Porque era se altamente curaram, contagiosa, né? Altamente contagiosa. Então ela, Maria Madalena, voltando nela, então ela estava atendendo essas pessoas e se dedicou. Isso quem nos relata... Por sua fé incomensurável, que ela acabou ficando assim. Quem nos relata história... isso é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, em que ele mostra, que diz, olha, agora ela vai doar a sua vida para atender aqueles, mas ela acaba se contaminando. Certo. E ao final da sua vida ela vai procurar Maria de Nazaré, na cidade de Éfeso, onde ela vivia com João, não é? E ela, ao final da vida, recebe o abraço da mãe de Jesus, da nossa mãe, e desencarna ali. Então existem muitas histórias de que ela foi para a França e tal e tal. Nosso entendimento, segundo o espírito Humberto de Campos, é que ela desencarnou dessa forma. Mas ela não procurou a cura. Percebe? Ela não foi atrás da cura. Ela foi atrás de ajudar. De doar-se. Quando procurou Maria, ela já procurou Maria no final de sua vida, apenas para matar sua saudade e receber a bênção da mãe de Jesus, a quem ela também amava muito. Poxa, que lindo, né? É lindo demais. Muito capítulo bom. do livro é maravilhoso. Então, Paulo, eu tenho umas perguntas aqui sobre Moisés, que abriu o Mar Vermelho, né? Então, eu acho que não vai dar tempo nesse bloco para nós falarmos. Então, nós vamos pedir licença para vocês, um pequenino intervalo, mas voltamos já já. Conheçam um pouco mais sobre os conferencistas do Congresso Espírita Fiesp 2017. Divaldo Pereira Franco é de Salvador, Bahia. Ele é educador, fundador da Mansão do Caminho e embaixador da paz pela Unesco. O Ademar José Gevaert é de Curitiba, Paraná. É ufólogo, diretor da revista UFO e organizador de congressos internacionais. Alberto Almeida é de Belém do Pará. É médico clínico geral homeopata. Alejandro Vera é de São Paulo, da AME, médico psiquiatra. Américo Canhoto, São Bernardo do Campo, São Paulo, é médico de família, clínico geral e homeopata. André Trigueiro, do Rio de Janeiro, jornalista da Rede Globo, professor da PUC, Rio de Janeiro. Carlos Batelli, é de Uberaba, Minas Gerais, jornalista, cirurgião dentista. Edelso da Silva Júnior, é de São Paulo, pesquisador, documentarista e historiador. Eduardo Miyashiro é de São Paulo, é diretor-geral da Aliança Espírita. Geraldo Lemos Neto é de Belo Horizonte, Minas Gerais, é pesquisador, escritor espírita. Heloísa Pires é de São Paulo, educadora. Irvênia Prada é de São Paulo, médica veterinária. João Demétrio Loríquio, formado em Ciências Jurídicas, criminalista. Jeter Giacomini, é administrador de empresas, radialista. João Lourenço Navarras, médico, psiquiatra.
Joel Beraldo é de São Paulo e é médico clínico geral homeopata. José Damião é de São Paulo, locutor da Rádio Boa Nova, âncora do programa Nova Era. Manolo Quezada é de São Paulo. Ele é professor e um ótimo escritor espírita. Marcel Soutomaior é do Rio de Janeiro, jornalista, diretor roteirista da Rede Globo, fez as biografias de Chico Xavier e também de Kardec. Mário Petro Pérez é de São Paulo, médico psiquiatra da AME. Miguel Sardano é de Santo André, professor e advogado. Paulo Pio é de São Paulo, formado em propaganda e marketing, especialista em dependência química pelo GREA da USP. Paulo Wederhoff é de Curitiba, Paraná, administrador de empresas especializado em metodologia. Renato Costa é do Rio de Janeiro, engenheiro e gerente de pesquisa. Richard Simonetti é de Bauru, São Paulo, fundador do Centro Espírita SEAC e também do Clube do Livro Espírita. Roberto Vilmar Quaresma é do Rio de Janeiro, engenheiro e articulista espírita. Sebastião Camargo é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É fundador do projeto O Despertar da Consciência. Humberto Fabre vem da Flórida, Estados Unidos. É administrador de empresas e escritor espírita. Wilson Disposte é de Araçatuba, São Paulo. É fundador do Centro de Reabilitação para Drogas Ave Cristo. Além de autor de vários livros relativos à sua profissão, é também autor de livros espíritas. José Carlos De Luca é de São Paulo. É juiz de direito e escritor espírita. No congresso, você também poderá assistir o novo espetáculo teatral de Renato Prieto, O André Luiz de Nosso Lar. A Morte é uma Piada 2, apresentação inédita. Façam suas inscrições o quanto antes, porque as vagas são limitadas. Podem ser feitas através do site ou no terceiro andar da Rua Maria Paula, 140, Bela Vista, São Paulo. E assim, voltando do intervalo, nós vamos fazer a pergunta ao Paulo sobre Moisés. Há os casos de Moisés que abriu o Mar Vermelho para a passagem dos hebreus que saíram do Egito. Você pode explicar esse fenômeno, esse fato extraordinário ou este milagre? Não há, como anteriormente falamos, nas pragas, não há evidências. Até porque a região em que houve a travessia hoje é o Canal de Suez, então ela foi completamente destruída, alterada e tal. Então é difícil ter essas informações. Agora, olhando os fatos, né, da maneira como podemos ver, não se percebe grande dificuldade de que, de fato, tenha havido uma interferência, uma ação através de fenômenos climáticos. Né? Há muitas teorias na ciência, inclusive, cientistas, a própria arqueologia estuda isso, quer dizer, como é que a coisa lá aconteceu. Né? Há roteiros, inclusive, que dizem que eles sequer passaram perto do Mar Vermelho. Há outros que dizem, na própria Bíblia, há uma situação de várias situações de que eles atravessaram um mar que chamava-se Mar dos Juncos. Junco é uma planta e era um alagado, um pântano que era raso, então que podia atravessar. Né? Então, assim, dizer que aquilo aconteceu daquele jeito não dá para dizer, embora eventualmente nós possamos até aceitar um fenômeno conduzido pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Nós podemos lembrar... Dada a importância de Moisés conduzir aquele povo. Vamos lembrar que no Evangelho Jesus faz uma experiência nesse sentido, onde eles estão atravessando o Mar da Galileia num barco, né, obviamente, e há uma tempestade, e os discípulos estão desesperados, que vão sucumbir com medo, e Jesus dormia. Então eles foram acordar Jesus dizendo, você não vê que nós vamos morrer e tal? E aí, o que é descrito no Evangelho? Jesus repreende os ventos e acalma o mar. Olhando no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que a resposta
que lá nós vamos encontrar é que existem equipes de espíritos que cuidam dos fenômenos climáticos, que conduzem as questões geológicas. Então, nada é impossível de que ali houvesse uma ação nesse sentido, né? Mas vamos entender que relativizar isso, porque atravessar um mar vermelho é bem mais complicado do que atravessar o Mar dos Juncos, que é uma região em que existe um trecho menor, vamos chamar assim, né? Que é tipo um pântano e que eles puderam atravessar por ali. De qualquer forma, o que a gente entende, assim, não é? É que Moisés precisava, naquele momento, ser obedecido por aquele povo rebelde, né? Eles eram rebeldes. Então, a gente vê pela Bíblia. E sempre vem aquela ideia, puxa, Deus teria feito algo realmente para que esse povo acreditasse em Moisés. Né? E caímos para o sobrenatural nesse caso, que é a ação de Deus diretamente. Nós sabemos que Deus não age diretamente sobre nenhuma desses fenômenos. Há equipes espirituais responsáveis por isso. Então, para o Espiritismo, no caso, seriam essas fraternidades ou equipes em diversos níveis de evolução. Existem espíritos ainda bastante na base da evolução que movimentam as questões físicas. Né? E existem os espíritos mais elevados que coordenam e conduzem esses fenômenos. Isso está no livro dos espíritos. Isso é seríssimo, importantíssimo o que você está falando. Porque há pessoas que acham que quando houve um barulho e tal, que é um espírito superior dando uma mensagem. A gente sabe que os que mais se utilizam desses fenômenos de ruídos, de jogar pedras e tudo mais, são os espíritos inferiores. São espíritos ainda necessitados em evolução. Exato. Nós vamos lembrar que Kardec teve uma experiência nesse sentido, quando ele preparava, né, o livro, um dos livros da codificação, em que ele escutou batidas na parede do seu escritório, e as batidas eram de diversos lugares, em vários momentos, de diversas intensidades. E ele parava de escrever e as batidas paravam. Né? E em seguida, ele continuava escrevendo, as batidas começavam. E no dia seguinte, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele havia fundado, ele pergunta o que era aquilo. E um dos espíritos que se manifestou logo no início, que era o Zéfiro, ele diz, era o teu espírito familiar. Só que esse espírito familiar de Kardec era o espírito verdade. Então, o que ele fazia? Ele estava se utilizando de um espírito, provavelmente, do padrão que você está dizendo, um espírito de menor hierarquia, para provocar os fenômenos mais pesados. Então, não é o espírito superior que vai fazer aquilo. Como tem no exército general, até o soldado raso, que vai fazer os trabalhos de frente. Mas por uma causa boa, no caso, né? Recebem no caso, a ordem. Da codificação, exatamente. Né? Porque existem os espíritos zombeteiros também que fazem isso, mas aí é seu bel prazer, para assustar, se divertir, para caçoar da gente, né? Então aí é para fazer uma prece. E pedir que o plano espiritual encaminhe. Que possa orientar e possa encaminhar, porque não é, aliás, não é sobrenatural, né? O espírito que está aparecendo é um espírito desencarnado e nós somos espíritos encarnados. No fundo, somos todos espíritos. Do mesmo jeito. Então não há o que temer. Mesma sintonia. Muito bom. Então agora, como também existe uma outra passagem que descreve Deus parando o sol para atender a Josué. Aí como você podia explicar? Esse é mais difícil de aceitar, porque nós vamos pensar que primeiro não é o sol que determina o dia, né? Quem determina o dia e a noite é a rotação da Terra em relação ao sol. 24 horas, né? Ela leva para girar em torno dela mesma. Então, se tivesse que parar alguma coisa, pararia a Terra e não o sol. Agora, parar o Sol, se você fica imaginando a harmonia do sistema solar, o Sol parado, né, e os planetas que estão em volta. À época, não se tinha esta visão, então, obviamente, se registrou o que se percebia. Provavelmente um eclipse solar, alguma coisa que estendeu o período, né, de luz e que eles puderam continuar lutando para ganhar lá a guerra que eles queriam. Agora, era uma visão bastante egoísta, né? Deus parou o universo
para um povo ganhar a guerra em relação a outro povo. Né? Então, essa é a visão humana da sobrenaturalidade de Deus que atende ora um, ora outro, que torce por um e não torce por outro, porque verdade. o outro povo também era filho de Deus. Isso é verdade. Né? Deus não torceria por ninguém, porque somos todos irmãos, não é? Então não há supremacia de raça, não há supremacia de país, Deus não age dessa forma. Para Ele, todos nós somos seus filhos igualmente. Nós é que fazemos por preconceito, por orgulho, por vaidade de raça, nós fazemos essas distinções. Então, esse fato ele é mais simbólico do que efetivamente algo que tenha acontecido. Certo. Né? Então, isso é mais um símbolo Mas... que nós temos na Bíblia, né? Então, e as curas feitas por Jesus? Aí vamos chegar em Jesus, já Novo Testamento, né? São considerados milagres por algumas religiões, no conceito que viemos trazer aqui, espírita, o que você diria? Pois é. As curas, elas ocorrem por um processo de doação de fluido, ou seja, um corpo está carente, de alguma forma, desse princípio vital, desse fluido que nos animaliza, que nos transforma, que nos dá essa condição de viver neste planeta. Nós entendemos que o universo inteiro está preenchido de um fluido, esse fluido se chama cósmico universal. E dele há uma variação e nós temos então o princípio vital, que é aquilo que preenche o nosso corpo ao longo da nossa vida. Ele tem um tempo de duração. Nosso corpo estará vivo na medida em que este princípio esteja presente. Na medida que o corpo vai se desgastando, ele vai se extinguindo e quando o corpo para de funcionar, então há o desligamento do espírito. As pessoas às vezes entendem que o espírito deixou o corpo, então morreu, né? Não. Não, o corpo morre e o espírito se desliga. É por mau funcionamento do corpo físico, o desarranjo do corpo físico, que o espírito não pode mais ali habitar. Não é? Então, nós todos nós, somos portadores deste fluido, deste princípio, que pode ser doado. E podemos doá-lo por um olhar, por um sorriso, um aperto de mão, um abraço feito de maneira bastante autêntica. Né? Obviamente que pessoas com capacidade, que nós chamamos médiums de cura, eles têm a capacidade de doar este fluido com mais intensidade. E eles podem, efetivamente, envolvendo o corpo que está carente desse princípio, suprir, de alguma forma, esta falta. E aí o corpo ele retoma, ele recupera a sua energia e muitas vezes supera e há a cura. Né? No caso de Jesus, nós estamos falando, como dissemos, um espírito perfeito, superior, um modelo de todos nós que vivemos neste planeta. Então, o seu magnetismo, a sua doação magnética era intensa, era superior, era pura. Então, ele não precisava nem tocar nas pessoas, né? Vamos lembrar a mulher que sangrava, que toca em suas vestes e ela é curada porque ela recebe. E ele diz, vai, a tua fé te curou. A vontade, né? Então, eu quero me curar, eu vou buscar. Então, Jesus fazia as curas desta maneira. Ele olhava para as pessoas muitas vezes. Vamos lembrar o caso do centurião romano, que chega a ele e diz, mestre, eu tenho um servo que é muito querido, está paralítico e sofre e está morrendo, eu sei que podes curá-lo. E ele diz, vamos até a sua casa, que nós vamos curá-lo. E ele diz, não precisa ir à minha casa, porque eu sou um homem de autoridade e sei que quando eu digo ao meu subordinado vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Então basta que você, mestre, diga para que o meu servo seja curado. Ao que Jesus responde, não encontrei em todo Israel uma fé tamanha. Que lindo. E aí ele diz, teu servo está curado. E na medida em que ele vai para casa e retorna, ele encontra então o servo dele curado. Então não houve nem contato, não houve nem aproximação do mestre, não houve nada. Houve a vontade na doação desse fluido magnético que Jesus possuía em intensa quantidade, em nível de pureza tal,
que provocava então as grandes curas. Aconteceu mesmo com a filha de Emmanuel, né? Na posição de Públio Lentulus na época. Ele era um senador romano e tinha uma filha que sofria de hanseníase. E ele foi procurar Jesus, segundo relata Emmanuel, no livro Há 2000 anos, também psicografado por Chico Xavier, um romance maravilhoso, lindo, para ser lido e estudado. E Jesus faz a cura, né, da filha dele, e que hoje é o Emmanuel, né, mas à época chamava-se Públio Lentulus, um senador romano orgulhoso e que não aceita o mestre, né? Mas depois vai dizer que não foi ele que curou nada e vai negar Jesus, né? Mas ele provocou essa cura à distância. Então, é possível curar à distância? É. Mas eu preciso, como uma antena, receber e captar essa energia. E a antena que nós temos, sem dúvida alguma, é a fé, que remove as montanhas. Como Vamos Jesus falar nos disse, bastante sobre fé no Congresso, né? Então, algumas pessoas já estão perguntando, sabe? Mas eu consigo adquirir essa fé que é descrita em alguns livros, na própria Bíblia, né? No próprio Testamento, Novo Testamento. É possível, né? Vamos ver. São 30 conferencistas maravilhosos que vão falar sobre fé dos mais diversos aspectos da sociedade, dos problemas sociais também, né? Então, acho que é importante. Com isso, Silvia, é importante lembrar que fé é uma coisa que nós temos, todos nós temos. É uma sementinha que Deus nos colocou no coração, que quando nos criou, deixou como sua herança. Mas ela é uma sementinha que precisa ser cultivada. Por isso o grão de mostarda, que Jesus utiliza como modelo, né? Porque o grão de mostarda ele precisa ser cultivado, ele precisa ser tratado para crescer e, naturalmente, germinar, não é isso? Então, é um esforço de cada um, dia a dia, tentando honrar a Deus, santificar o seu nome, fazer a adoração a esse Deus no próprio coração, né? Amar o próximo, perdoar sempre e tal. Mas eles vão aprender no Congresso, com esse pessoal todo aí que vem. Tem advogados, juristas, tem médicos, psiquiatras, né? Que cada um vai falar na sua área. Então é importante, né, que a gente saiba realmente dessas pesquisas todas que estão sendo feitas, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, acho que vamos ter um congresso maravilhoso, não é, Paulo? Com certeza. O Paulo vai trabalhar no congresso, vai apresentar os conferencistas, vocês terão a oportunidade de vê-lo também, viu? Com muito prazer. Então, Paulo, nós tivemos a semana passada, a Semana Santa, né? Ou seja, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, e nessa ocasião a gente assiste alguns filmes, né, que mostram Jesus aparecendo a Maria de Magdala, né? O que você poderia explicar para os nossos telespectadores sobre esse fenômeno também? Pois é. É considerado um milagre, naturalmente, né? Porque se imagina que Jesus ressuscitou, ou seja, ele ressurgiu no próprio corpo material, né? Na visão da doutrina espírita, obviamente não foi isso que aconteceu. Certo. O que Jesus se mostra inicialmente é através do seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Certo. Aliás, Paulo de Tarso tem isso numa das epístolas, onde ele diz: semeia-se corpo material, renasce corpo espiritual, né? Então, esse corpo espiritual, Jesus manifestou a Madalena naquele momento, e quando ela tentou tocá-lo, ele disse: não me toques, né? Por que não me toques? Porque ele não estava ainda definitivamente, ele não estava materialmente tocável, ele estava em processo de condensação desse perispírito, como nós chamamos, né? Então, por isso que se ela abraçasse, ela não abraçaria nada, né? Certo. Aí ele vai aparecer novamente, mais já condensado, com seu perispírito mais materializado, já para os apóstolos, que vão então tocá-lo. E o Espírito pode dar a este corpo o formato que quiser, as condições que ele quiser. Tanto que no primeiro momento
ela não reconhece o Jesus. Ela acha que é um jardineiro. Mas no mesmo dia ele aparece para 2 discípulos que foram para a cidade de Emaús, e no caminho, na estrada de Emaús, eles também se manifestam, mas eles não reconhecem. Parece que é uma outra pessoa. E quando é que eles vão reconhecer Jesus? Somente quando ele pega o vinho e reparte o pão. Nesse momento, então, o mestre se revela a eles, e eles percebem que era ele, e ele se desfaz na frente deles ali, né? Some. Então, o corpo perispiritual, ele é plástico, então ele pode assumir essas condições e se desfaz tão facilmente quanto foi condensado, ele se descondensa, né? Então essa é a explicação. Jesus esteve sim presente, aliás ele continua presente até hoje. Não foi embora, só que visivelmente no contato com os discípulos, ele se mostrou. Então tanto que Tomé, né, o primeiro que questionou a verdadeira, se Jesus realmente tinha voltado, foi lá tocar nas feridas de Jesus para se convencer. E tem gente ainda hoje querendo se convencer, e se não mostrar eu não vejo, eu não vou acreditar. É verdade, né? Tem que ver para crer. Ver para crer. Aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a ideia. Né? Então acho que foi muito boa a explicação sobre a ressurreição, ou seja, que não foi ressurreição, que foi realmente uma materialização do perispírito. E a ressurreição pressuporia ele surgir com o seu próprio corpo. Certo. Né? Não, na verdade, o corpo ele teve um tratamento qualquer e ele que acabou sendo decomposto. A espiritualidade teria condição de desmaterializar com ele se decompôs em algum momento, naturalmente, porque não há derrogação da lei natural. Não precisa fazer isso para mostrar o poder de Deus. Mas né? foi Jesus mesmo que disse, eu não vim destruir a lei. Né? Então, quer dizer que com ele não aconteceu diferente. Ele nasceu de uma mulher, né? Ele desencarnou, como nós vimos, e apareceu em perispírito. Exatamente. Como todos poderiam ter aparecido. Isso é um fato natural. Para nós é um fato natural. É comum as histórias de fantasmas, né? Eu vi o fantasma, assombração. Às vezes o espírito aparece materializado, a pessoa olha, assusta e sai correndo com medo, porque acha que é ali um fantasma que vai prejudicar e dá aquele medo e tal. Mas, efetivamente, é um espírito que se materializou, que mostrou o seu corpo espiritual, né? É o mesmo fenômeno, só que naturalmente guardando-se as proporções. As proporções, né? Então, Paulo, nós vamos aqui encerrando, vamos agradecer muito a você por essas explicações tão precisas, tão profundas também, né? Que eu tenho certeza que agradou muito os nossos telespectadores. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo convite e ficamos à disposição. Esteja sempre conosco, Paulo. Obrigado. Então, antes de encerrar, nós vamos lembrando que o telefone da Federação Espírita do Estado de São Paulo mudou, agora é digital. Então, quando telefonarem, diz que 11 São Paulo 3188-8383. 11 São Paulo 3188-8383. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Nós estamos com Fátima do Vale, que é diretora de teatro e tem adaptado muitas peças de Chico Xavier, né, dos livros que o próprio André Luiz ditou a Chico Xavier. Fátima, tudo bem? Tudo bem, Silvia, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer vocês e ajudar a gente a divulgar essa doutrina, né? A leitura do livro é às vezes tão complicada e o teatro, com a nossa linguagem lúdica, né, faz com que as pessoas entendam melhor. É verdade. Nós todos aqui na Fiesp, isso não é trabalho nenhum para nós, não. É uma satisfação muito grande divulgar o Espiritismo. É da nossa área de divulgação mesmo. E todas as peças que vocês apresentaram aqui na Federação foram um sucesso. Obrigada, obrigada. Então agora nós queremos que você divulgue essa peça, Obreiros da Vida Eterna. Isso. Também é de um livro do Chico Xavier, sim, né? Sim, psicografado. Isso, é o quarto...
sobre isso. Um pouquinho. Então, é o quarto livro, né, do André, porque é Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários e Obreiros da Vida Eterna. E é o primeiro livro que o André Luiz ele vai trabalhar, porque até então ele acompanha os grupos socorristas nos outros livros enquanto aluno, né, e aprendiz. Nesse ele vai para trabalhar. E ele conhece a Casa Transitória, né, Casa de Fabiano de Cristo, e que está perto da crosta, que recebe os recém-desencarnados, né? E eu não posso contar a história toda. Não, a história toda não. Mas é lindo demais. É importante você dizer isso, sabe, Fátima? Porque realmente é um crescer do próprio André Luiz no plano espiritual. Exatamente. Né? O entendimento dele na vida espiritual, que ele chega no nosso lar completamente arrasado, desorientado, sem saber por que ele estava naquela situação. Então o filme Nosso Lar mostra muito bem isso, né? E depois ele vai crescendo, ele vai entendendo, ele vai se modificando. Né? E o Obreiros da Vida Eterna ele já trabalha. Ele já vem trabalhando, ele é convidado para trabalhar com o pessoal. Mas essa figura do André Luiz chegando no nosso lar desorientado, sem entender nada, é a figura do ser humano. De todos, eu acho, Silvia. E mesmo o Obreiros da Vida Eterna, ele cita várias situações de médiuns e de pessoas que trabalham, que se dedicam mesmo ao espiritismo, ao trabalho espiritual, e que quando desencarna, peraí, eu não tenho um tratamento especial porque eu servi. Peraí, onde é que eu estou? Sabe? Então, quer dizer, está tudo errado, né? As pessoas... Eu acho que até entender, e tem partes nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que eu acho assim fantástico, que é a hora do desencarne, é a hora do velório, as conversas, sabe, que a gente deve se vigiar muito, porque até então eu também nunca pensei nisso. O comportamento no velório não é muito importante. Exatamente, né? porque atrai demais. O próprio velório, ele já atrai obsessores. O grupo socorrista está ali para receber, tem todo o preparo, mas enquanto o corpo está ali, o espírito ainda permanece, porque eles vão até o cemitério, porque existem obsessores que ficam ali para sugar as vísceras cadavéricas, então o plano espiritual acompanha, e durante esse interim, a entrada de obsessores é muito fácil, tanto para quem está acompanhando, como para o recém-desencarnado, que já tem a dificuldade porque é tudo muito fácil, eu acho que enquanto está na teoria. Quando a pessoa se depara, peraí, meu corpo está aqui, não, pera um pouco, peraí, acho que eu quero voltar. E tem muitas situações assim, né? Então eu acho que as pessoas saem de lá. E o resgate do Padre Domênico, as pessoas que usam a religião, porque acham que... Enfim, né? Não é só o padre, mas o resgate é uma cena fantástica, fantástica. As pessoas saem chorando. E é maravilhoso, é um dos espetáculos, acho que mais bonito. Então nós convidamos todos vocês a assistirem esse maravilhoso espetáculo que a Fátima dirige. E você queria dar o endereço direitinho, as datas, até quando vai, Queria dizer que a gente está no Teatro Santo Agostinho, ele fica pertinho da Estação Vergueiro. Em São Paulo. Em São Paulo, pertinho da Estação Vergueiro do metrô, está uma quadra da Estação Vergueiro, Rua Peninos, número 118. Então, você procura na internet, Teatro Santo Agostinho, super fácil de achar. O preço do ingresso lá é R$50, mas nós temos uma campanha solidária, que você leva 1 quilo de alimento, a gente ajuda os orfanatos, ajuda tanta família, porque eu acho que o espiritismo, apesar de sermos atores e a gente vive disso, dessa bilheteria, mas a gente também não veio para esse mundo só para trabalhar, não, a gente tem um propósito. Então, e levando a gente ajuda um quilo muito. de alimento... R$20. R$20. Fica R$20. Menos da metade do preço. Nossa, menos da metade do preço. É uma oportunidade. Estão de todos você conhecer convidados. uma peça espírita, maravilhosa. Né? E as andanças aí do nosso querido André Luiz no mundo espiritual. Né? E ele nessa peça, ele tem umas... Porque ele é meio divertido, né, o André Luiz? Ele tem umas coisas que ele... E acaba tendo uma pitadinha de comédia, e tem umas coisas super legais. E é interessante dizer que nós estaremos até o dia 30 de abril, foi prorrogada, graças a Deus, né? O pessoal procurou bastante, então o teatro liberou, porque às vezes as pessoas dizem, por que não disse que ia até abril? Eu corri para vir. Não, é o teatro que libera para a gente. Então ele dá, que nem agora, a gente tem até dia 30. Então, Fátima, e qual é a idade mínima
para a entrada. 12 anos, né? 12 anos, Isso, né? 12. É porque criança pequena chora, realmente não entende, Nem né? vai entender, Não nem vai vai deixar entender. os pais entenderem. Ele não vai deixar as outras pessoas entenderem. Então, Fátima, nós agradecemos muito, viu, por você ter vindo. Venha sempre anunciar as suas peças, porque isso divulga o Espiritismo. Ai, né? sim, acho que a gente É precisa. muito importante A gente precisa. para a doutrina espírita em si. E eu né? agradeço de coração, Silvia, todo esse carinho que vocês têm pela nossa companhia aí e nessa ajuda, porque se não fosse vocês também, eu acho que a gente nem está... Porque faz um ano que a gente está lá, a gente nunca ficou, né? Em cartaz tanto tempo, uma peça atrás da outra. E a gente deve muito a vocês. Muito obrigada mesmo. Nossa, imagine, nós que agradecemos, porque você também, quando traz as peças aqui na Federação, as pessoas ficam assim extasiadas. É que o nosso salão é muito grande, mas mesmo assim não cabe todo mundo. Não Depois eles vão assistir lá no certo. Teatro Santo Agostinho, né? Tá certo. Muito Eu obrigada, espero. Fátima. Obrigada.